Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, entrevista com Marcelo Teles. Boa tarde, nobre viajante. Olá, meu caro taverneiro. Tudo bem com você? Me diga, como está a sua taverna hoje? Está bem, os negócios estão indo bem. Hoje recebi uma presença ilustre aqui na taverna. Sério? Novos clientes, isso é bom, hein? Que legal. E quem seria essa pessoa? É o Marcelo Teles, do Rede RPG. Já ouviu falar dele? Nossa, claro que sim. O trabalho dele é excelente. Mas me diz aí, ele ainda tá aqui? Sim, ele está ali na mesa 4. Ele está ali onde a nossa ajudante, ali, tá vendo? Ela ali servindo pão de centeio e um queijo coalho. Ah, tô vendo. Eu não vou perder essa oportunidade não, vou ali bater um papo com ele. Obrigado, Jack. Valeu. Obrigado e volte sempre. Fala aí, galera, ouvintes do Caixinha Quântica, beleza? Estamos aqui inaugurando a nossa sessão de entrevistas e a primeira delas vai ser uma entrevista muito importante e um assunto muito importante que a gente vai querer falar, que é um assunto que merece destaque, principalmente nos últimos tempos aí no mercado da RPG. E então a gente está aqui com o Marcelo Teles, do Rede RPG, que tem uma vasta experiência, tem longos anos aí de RPG, né, Marcelo? Alguns, mas menos do que eu gostaria. É, isso aí. Eu comecei a jogar RPG, cara, com Hero Quest. Eu não sei se você lembra. Lembro. Que era um tabuleirinho ali da estrela, né? E aí eu queria te perguntar pra você, eu fazer a pergunta clássica aí que todo mundo faz em entrevista. Como que você começou a jogar? Qual sistema? Como que foi a sua história? Puder contar rapidinho aí pra gente. Eu tenho um ciclo de 10 anos com RPG, né? Eu, em 1982, né, por aí você deu 2000 idade, né, eu conheci o RPG, né? Naquela época era a geração Xerox, né? Isso. E aí eu fazia Tai Chi Chuan, conheci um amigo, né, do Tai Chi que falava, meus amigos, vamos jogar Dungeons and Dragons. Eu, o quê? Dungeons and Dragons? Eu, o quê? Dragões e masmorras. O que é isso? Aí começou a tentar me explicar, aquela cena clássica, né? Aí eu tinha visto há alguns meses, né, uma reportagem naquela publicação Seleções, né, sobre o desenho animado do Senhor dos Anéis, do Ralph Bakshi. Eu fiquei doido quando vi aquilo. Era boa aquela revistinha, né, Seleções, eu gostava dela. E eu fui no cinema ver o desenho do Ralph Bakshi, que era para ser em duas partes, né? Ele acaba no final das duas torres, né? Só que não teve continuação, porque ele deu prejuízo, né? É verdade. E aí ele começou a me explicar, eu falei, Senhor dos Anéis, ele falou, é tipo isso aí, né? E aí eu ia jogar D&D primeira edição, só que acabou não rolando. O amigo saiu do Tai Chi, perdi o contato e tal. Passou 10 anos, eu já estava casado, meu filho tinha quase um aninho, né? E aí a gente resolveu jogar. O pessoal, os colegas da minha ex-esposa de faculdade se pilharam, não, vamos jogar e tal. E aí eu cheguei a comprar a caixa vermelha do D&D, né? E um amigo pegou para ler, não, vou ler, vou mestrar. Ele pegou para ler, nunca me devolveu e nunca mestrou, né? E aí uma figura começou a mestrar pra gente, o André Gordillo, autor do Portões do Inferno, né? Ele foi meu primeiro mestre, né? E eu sobrevivi a ele, né? Porque ele era horrível, o mestre, entendeu? Ele era horrível. Depois ele melhorou um pouquinho, né? Mas naquela época as pessoas estavam aprendendo também, né? Tinha pouca informação, né? De como jogar, de como fazer, né? A coisa era... Você não tinha nem um décimo do que você hoje encontra. Exato. Na internet e tal. E a gente começou pelo GURPS, né? O Gordillo mestrou GURPS pra gente, né? Aí depois
a mesa separou, a gente montou a nossa, eu comecei a mestrar, eu virei o mestre, e depois a gente foi conhecendo outros sistemas, Vampire, né, Vampiro, Sim. E foi embora. Foi né? muito famoso no Brasil o Vampiro, né, na década de 90. D&D, né? É. Então, isso foi em 92. E aí, em 2002, 10 anos depois, sempre 10 anos, né? Eu criei com minha esposa, Adriana Almeida, a Rede RPG. Em 2012, eu me separei dela, quase que a Rede RPG acabou, a Conclave e o CUT, o CUT da Conclave assumiu a Rede RPG durante alguns tempos. Até eu arrumar minha vida, a Conclave foi pro board game, já não era a praia mais deles, ele me deu de volta e aí eu retomei, estou retomando assim de uns 5 anos para cá, né? 5 anos? 5 anos para cá, né? Que eu retomei a Rede RPG. E é isso, né? Ah, legal pra caramba. 2022, Rede RPG vai completar 20 anos, caramba. Você usa a camiseta ali, né, de 20 anos de Rede RPG, eu vejo ali, você tem, né, uma camiseta do Rede RPG. Algumas, inclusive. Algumas, né, lógico. Não tem encarnações dessa camiseta, né? Legal. Essa é mais recente, né? Que essa é costurada, né? Bom, o que eu queria a gente falar que é uma coisa que eu tenho percebido ultimamente e me irrita um pouco, tá? E eu sei que a você também, porque ali no grupo, a gente tá ali no grupo do Rede RPG, a gente vê o quanto você briga contra isso que tem acontecido. E a gente queria pautar aqui a entrevista sobre a pirataria no RPG, né? Como eu disse, você sempre lutou contra isso. Como que você vê esse aumento da pirataria? Assim, a gente sabe por causa de divulgação de PDFs, tecnologia, eu acho que aumentou. Até porque na época da geração Xerox tinha que fazer isso que eu não sei se a gente pode considerar pirataria naquela época, né? Mas hoje o negócio eu vejo que tá bem feio. Eu queria que você falasse um pouco disso, que é uma coisa que eu sei que estraga um pouco o mercado, né? Na década de 80, até que surgiu a GSA, né, com Tagmar e Desafio, a Devir, né, a Abril trazendo a ED, até antes disso era livro importado, e na época importar era uma quest, né, era um negócio assim épico, né? Então a geração Xerox, né, usou muito disso, né? Eu comparo isso com os fansubs de anime, porque durante um tempo aí, né, as próprias produtoras, né, do Japão, elas liberavam fansub para o pessoal aqui no Brasil, elas mesmas liberavam, permitiam, né? Isso aí criou público, isso aí criou demanda e tal, né? Uhum. O que aconteceu foi, enquanto que o anime explodiu, né? Eu sou da época que a gente não chamava de anime, a gente chamava de desenho animado japonês. Né? Era isso mesmo. Assistia Zillion. Lembra do Zillion? Você já ouviu falar de Fantasma do... como é que é? Era Fantasma do Espaço. É isso. Né? Ais do Espaço. Nossa, era maravilhoso. Né? Sou antigo, né? Mas eu assisti o Zillion, Pirata do Espaço, Patrulha Estelar, né? Então a tecnologia avançou e isso tornou deu ferramentas à pirataria, né? A pirataria sofisticou, né? Então hoje a pirataria come solta. Na década de 90, na época da Trails RPG, a Trails RPG foi o primeiro site brasileiro de RPG. Aliás, foi um dos primeiros sites brasileiros, né, na internet. A Trails RPG foi criada pelo Alexandre Campos, eu e a minha esposa. A gente começou a ajudar, a fazer conteúdo, né? Depois a Trails acabou e a gente herdou o acervo dela, e a partir dele a gente criou a Rede RPG. Na época da Trails, né, a gente tinha a lista de discussão, né, lista de e-mails, né? Era a interatividade, era por ali que se dava. É verdade. Só no século XXI é que vieram os fóruns, né? Antes dos fóruns tinham os IRCs, mas os IRCs era uma coisa meio social, né? Cheguei até a mestrar pro IRC, né? Mestrei bem,
né? E aí vieram os fóruns e aí finalmente o Orkut e depois o Facebook. Essa foi a evolução, a linha evolutiva. Exatamente, isso mesmo. Da interatividade. Então, na época das listas, né, um belo dia eu já tinha assumido o comando, porque eu comecei como usuário e virei moderador e passei a cuidar. O Alexandre falou, cuida, porque na época assim, nos primórdios da internet, o pessoal tinha muito proído, né, de pôr limite e tal, porque é questão da liberdade e tal, né? E eu achava que aquilo estava errado, né? Porque eu sempre pensei o seguinte, a liberdade de um termina na liberdade do outro, né? E aí, na época da 3, a primeira pessoa que foi expulsa foi assim, foi um cara que dizia que mulher não sabia jogar RPG, mulher foi feita para jogar RPG. Aí houve uma discussão se punia. Até hoje, né? A gente tinha uma piada que era o seguinte, como é que se troca uma lâmpada numa lista de discussão, né? São 10 perguntando qual a melhor maneira, 10 sugerindo outra maneira, 5 querendo segurar a escada, mais 20 discutindo quem é que vai subir, mais 30 discutindo qual a qualidade da lâmpada, né? Isso tem no mundo da música também, eu sou guitarrista, né? E a gente fala isso, mesma coisa. Então você tá tocando e tem 10 guitarristas embaixo falando... Você tá trocando a lâmpada e 10 guitarristas embaixo falando que faria melhor. Eu sou professor de música, eu sei como é que é. Exato, isso. É a mesma coisa. O pessoal no final expulsou, né, depois de muita discussão e tal, expulsou o cara, né? Hoje isso é um absurdo, alguém falar um negócio desse, né? Impensável. Mas na época o pessoal estava discutindo porque a liberdade e tal. E eu achava isso assim o fim da picada. Eu falei, sabe, a liberdade absoluta, você não pode ter a liberdade de praticar o fascismo, você não pode ser, né? Hoje as coisas são mais claras, mas naquela época não. E aí num carnaval, eu estava escrevendo meu primeiro RPG, o Conspiração do Amanhecer, a minha esposa foi com meus 2 filhos, com os pais, passar carnaval em Minas, eu fiquei lá sozinho. E aí eu fiz aquilo que era impensável, eu expulsei 2 caras. Até hoje não esqueço o nome deles. O nick de um era Tecnolouco e o outro era Zero Data. Agora, hoje em dia, expulsar é a coisa mais tranquila do mundo, né? Qualquer grupo aí... Aí os caras entraram na lista zoando, fazendo escambau. E eu falei, quer saber? Eu tô assumindo o controle, isso acabou. Eu expulsei os caras. Quer dizer, em uma semana eu expulsei 2 caras, enquanto antes, né, tinham levado um mês para expulsar um. E a partir daí a gente resolveu criar regras na lista, né? Já tinha as regras, a gente aprimorou, né? Então essa coisa de regra, de expulsão, fui eu que inventei, tá? Eu não sei de ninguém, pelo menos não no Brasil, que tenha feito isso. Então fui eu que criei regra, limite, né? Então o pessoal da antiga, que foi da 3, lembra, né? E aí um belo dia, conforme a coisa passou mais algum tempo, né? E aí um belo dia eu falei, olha só, pessoal, sem pirataria, acabou a pirataria. Pirataria é crime, né? O pessoal fez o michoxo e a partir então, desde a época da 3, a gente seguiu com isso, né? Excelente. Depois com a rede RPG, no fórum, no Orkut e hoje no Facebook, no site, né? Por que ser contra a pirataria, né? Primeiro argumento básico, é crime. Sim. A gente sabe que a lei, ela abre espaço para uma série de coisas, né? Por exemplo, eu posso pegar meu livro e ali escanear e ter um PDF desde que eu use para mim. Claro, uso próprio. Nenhum problema. Se eu jogo na internet, aí eu estou cometendo pirataria. Se eu pego um produto que tem copyright, faço uma tradução sem pedir autorização, né? Se eu jogo essa tradução na internet, eu estou cometendo pirataria. Exatamente. Eu tenho que falar isso porque às vezes a pessoa acha que não, eu posso fazer isso. Não. Você pode ir lá fazer sua tradução para o seu uso. Se você jogou na internet, se você compartilhou,
Você está praticando crime. O cara pensa que é só ganhar dinheiro, né? Ah, se eu vender é pirataria, mas se eu colocar na internet num site ali pra todo mundo baixar, não é, né? Mas é. E aí você tem uma coisa muito curiosa sobre quem é que puxa a pirataria, né? Isso é o mais curioso. Porque hoje em dia é o seguinte, antigamente o cara que fazia pirataria era o cara assim meio eventual. Hoje em dia tem uma indústria, né, digamos assim, tem uma organização a pirataria, né? A gente sabe quem são essas pessoas, sabe quem lucra com a pirataria. Tem gente que tem gráfica e imprime produto pirata, entendeu? Eu falo que o cara argumenta, mas não fui eu que piratei, que baixei e trouxe, o cara que trouxe eu estou imprimindo. É o argumento do receptador, né? Não fui eu que roubei, eu só estou... Bom, se você está imprimindo um produto pirata, você está alimentando a pirataria. Está alimentando, sim. Você está lucrando com ela, né? Então, assim, a primeira coisa, você tem dois extremos dentro da pirataria. Você tem aquele cara que pratica pirataria num suposto discurso libertário, do tipo a liberdade, não sei o que lá, né? Vamos tirar o lucro dessa empresa malvada, que é a Hasbro, né? Coisa bonita, né? Bacana e tal. Só que você não está só sacaneando a Hasbro. Você está sacaneando o ilustrador que fez aquilo, o cara que fez aquele projeto gráfico, aquele monte de trabalhadores que fizeram aquele produto, né? E são anos de estudo, né? Por um desenhista, a gente que é músico sabe o tanto que a gente estuda para tocar bem. E aí o cara vem e acaba com o trabalho de muita gente, não é só da empresa, né? São empregados, são pessoas que estão empregadas. Você não está fazendo a revolução comunista fazendo isso. Você só está sacaneando a empresa e sacaneando as pessoas que fizeram o produto, né? A gente está falando de livros de RPG, a gente não está falando de comida, de produção, né? Livros de RPG, superestrutura, cultura, né? E você tem um outro extremo, né? Que é o cara que é reacionário, né? Um é idealista de uma forma deturpada e o outro é contraditório, é hipócrita mesmo. É o cara que defende a volta à ditadura militar, né, fala um discurso moralista, fala contra a corrupção e pratica pirataria. Pratica não é só de baixar, né? Porque, teoricamente, a pessoa que está baixando não está fazendo pirataria. Quem fez pirataria é quem colocou lá. Mas é o cara que coloca lá, o cara que organiza um grupo, faz um grupo de tradução. Às vezes isso está no DNA do brasileiro, né? Porque o cara, ele comete várias pequenas corrupções, né, na vida, né? E não se dá conta, não só a pirataria, mas outros tipos de pequenas corrupções, sei lá, passar ponto para carta de motorista, sabe? E esse tipo de coisa ele justifica. Furar fila. Furar fila. Estacionar na vaga que não é dele. Isso. Esse negócio parece estar enraizado no DNA do brasileiro, né? E é tão difícil de tirar. E o grande problema é o seguinte, a gente não sai por aí, eu tô te falando, isso eu sei, quem faz, quem são, né? A gente não sai por aí caçando, denunciando. Normalmente a gente tem mais o que fazer da vida do que ficar, né? A gente só pensa o seguinte, olha, cara, aqui não, no nosso grupo não, no nosso espaço não. Vai aí, tem grupo aí que você pode pegar link, piratear à vontade e tal. Mas os caras fazem questão de vir encher o saco da gente, fazem questão de estar no grupo, fazem questão de ser expulso, né? Faz mesmo. Aí eu queria saber de você, ô Marcelo, até que ponto, então, porque a gente sabe que o brasileiro tem uma resistência a aprender o inglês, né? E até que ponto isso fomenta a pirataria, de modo que a gente também tem uma questão social, né? Que é a educação do país ser muito falha e a gente acaba não aprendendo uma outra língua que em outros países é comum. Então, até que ponto isso acontece, assim? Eu sei que a gente tem RPGs brasileiros de excelente qualidade, cara, a língua não é barreira, meio para que ele possa piratear, né? Mas vamos falar de D&D, então. Então, até que ponto o cara vai ter esse empecilho aí? Como é que você enxerga isso? É necessária a versão traduzida. O pessoal que fazia os jogos sancionados lá em São Paulo, RPG, o Gustavo Sembiano, né?
Ele falava o seguinte: quando ele punha uma ficha traduzida, quando ele punha uma ficha em inglês, o pessoal ficava assim, né? Quando ele punha uma ficha traduzida, a reação era outra. Uhum. Então, mesmo com os livros em inglês sendo muito vendidos aqui no Brasil, né? São os livros de RPG mais vendidos no Brasil, os importados do D&D quinta edição, né? Ainda assim, você tem um mercado aí em potencial que alimenta a pirataria, né? E que alimentou por causa daquela treta colossal que teve na tradução, que agora, felizmente, foi resolvido, né? Que agora foi resolvido. Então, assim, é necessário uma versão traduzida. Mesmo ela vindo tardia, né? Essa versão que vai vir, essa aí... Da Galápagos? Pela Galápagos. Isso. Ela não é para quem já joga, ela é para quem vai jogar. Ela vai para aquela loja, ela vai pegar aquele garoto de 12, 13 anos que está louco para jogar, né? Então é para isso. E que às vezes pega uma versão pirata em que a tradução... Não, a qualidade a gente nem vai falar, né? O cara vai jogar errado, né? A qualidade é péssima, né? Do pirata. Eles até aprimoram, porque o pessoal vai falando, aí eles vão fazendo novas versões, né? Aí o engraçado é o seguinte: eles fizeram uma versão lá do... Tem até edição, né? O Ranger alternativo, que saiu na coluna Nerd de Arcana. Sim, sim. Tá lá, encaixadinho, perfeito, parecendo coisa da... né? Só que a Wizard falou: não, esse Ranger não vale. O que vale é o básico mesmo. O da Nerd de Arcana não é oficial. Então, né? Não sei se eles tiraram, voltaram com o antigo. Mas é necessário a versão traduzida, né? Embora, né, dizem que daqui a uns 10, 15 anos, 70% do planeta falará inglês, além de suas línguas nativas, né? Uhum. Então, é legal você saber inglês. Mas é confortável você ter o livro, né, no seu idioma. Sim. Somente quando você quer ensinar, né, aos mais jovens, né? E então é necessário, né? E a pirataria atrapalha. A gente está tendo um caso agora, né, que é o do vampiro, né? O pessoal correu, já traduziu, já fez, e o negócio estava sendo negociado, ainda está, porque agora teve aquela mudança lá na estrutura da White Wolf, né? Uhum. Então, assim, aí você é uma empresa brasileira. A nossa realidade é completamente diferente do mercado internacional de língua inglesa. Aí você tem que se arriscar, trazer um produto que vai ter uma venda menor, porque a pirataria comeu solto, né? No caso do vampiro, é mais tranquilo porque, quer dizer, é menos ruim, porque eu acho que há a possibilidade de fazer financiamento coletivo. Mas o D&D, essa possibilidade não adianta. É verdade. Então, assim, a escolha da Galápagos, né, que na verdade não foi a Galápagos, foi a Asmodee, né, que a Asmodee comprou a Galápagos, né? Então é um papo ali entre duas gigantes, né, entre a Hasbro e a Asmodee, intermediado pela Gale Force 9, né? Então, realmente, a Galápagos é a única que tem bala na agulha para trazer o D&D em toda a sua glória no nosso idioma. Até a gente que já joga vai comprar, né? Assim, eu vou querer ter. Porque eu sou entusiasta também e eu gosto de colecionar os livros, né? Na medida do possível que eu posso, eu compro. É lógico que a gente sabe que o valor é alto pra gente aqui no Brasil. Mas até vou citar um amigo meu que é guitarrista também. Eu vi um vídeo dele há alguns anos atrás e eu achei super interessante, porque ele falou: eu decidi nunca mais usar nada pirata. Então ele decidiu não baixar a série, não... Porque você sabe que na música também tem um monte de songbook que dá pra piratear, quase a mesma coisa que o RPG, né? E ele falou assim: eu vou comprar um livro, então eu vou comprar um livro que é caro, eu vou comprar só ele e eu vou comer ele com farinha, né? Então é isso. Eu acho que eu gostei muito dessa pegada, né? Então eu achei excelente isso aí. Então é o que a gente pode também dar de dica, né? Você junta uma graninha. Sei que é difícil, né? Às vezes pro brasileiro pagar 200 pau no livro. Não sei quanto, a gente ainda não sabe como que vai ser pela Galápagos. Mas pega o livro e come ele com farinha, né? Demora, digere aquilo.
sou professor de música e eu dou aula em oficinas de violão para alunos do município, né, do município do Rio de Janeiro. Alunos de baixa renda. Mas são alunos de baixa renda, mas são alunos de baixa renda que têm celulares, têm tênis, né, são caros e tal. Então, sempre que eu vou falar com os pais, eu falo o seguinte, um violão bom, né, um violão, né, os violões que eu indico 2 violões, dependendo da idade, né, eles estão nas faixas de 350, 500 reais, né? Ou seja, um pouco mais barato que o celular que eles têm. Exatamente. Então eu falo o seguinte, o celular vai durar 1 ano e meio, e olhe lá, porque é adolescente, perde, quebra celular o tempo todo. Então se o celular, ele vai durar 1 ano e meio, porque daqui a 1 ano e meio já vai ter um modelo melhor e o jovem vai querer um modelo melhor em algum momento, né? Então o celular é 600 reais que a pessoa gasta e sabe que não vai passar de 2 anos e meio, né? Um violão é para a vida toda, se você cuidar bem, para a vida toda, ainda mais um violão bom, né? Então é uma coisa dos livros, eu chuto, né? Eu especulo que os livros, né, os 3 vão custar 600 pila, né? 200 reais cada um, né? Também estou pensando que é isso aí. Por volta disso. É grana, né? É quase metade do computador que você tem, que as pessoas têm em casa, né? Só que computador, você daqui a 1 ano e meio, 2 anos, também está trocando, está dando upgrade, tá, né? É metade do PlayStation, né? PlayStation 1500, você vai ter um jogo em formato de livro, mas que vai ser... É infinito, né? O RPG é infinito. Exatamente. Você vai ter, enquanto tiver a 5ª edição, e diferente das edições anteriores, a 5ª edição não dá sinal de que vai vir uma 6ª, né? Não dá sinal, o que é muito bom, né? Isso quer dizer, a Wizards aprendeu a ganhar dinheiro, ela tem um ritmo de lançamentos muito bons, assim, um suplemento, uma aventura por semestre, no máximo, normalmente é uma campanha só por semestre, e tá fantástico, né? Eles estão sabendo ganhar dinheiro de outras formas com o D&D, com a marca D&D, né? E o RPG hoje, capitaneado pelo D&D, se tornou uma coisa cool, uma coisa da moda, né? Você vê atores e atrizes de Hollywood fazendo streaming, graças né? a Deus, virou um negócio legal, né? Os nerds dominaram Hollywood e agora dominaram o mundo, entendeu? Então, eu acho que, você falou da música, eu acho que tanto a música quanto o cinema, a série, né? Eles deram a resposta, porque a gente é muito rigoroso com a pirataria porque a gente quer preservar o nosso espaço, né? Porque a gente está dizendo para o mundo, olha, as áreas de interatividade da rede RPG são áreas seguras para todos, das minorias, e também são áreas sem espaço para pirataria para as empresas, né? Porque são microempresas, a maior parte das empresas brasileiras são microempresas, né? Tirando a Galápagos e a Jambô, todas dependem de financiamento coletivo. Financiamento coletivo não é a base do RPG brasileiro, é financiamento coletivo. E financiamento coletivo é um retrato de um mercado de nicho, um mercado de fã, né? É muito diferente, por exemplo, de uma Marrocos, né? Você vai lançar um romance pela Marrocos roda 3.000, 5.000 exemplares e joga nas livrarias, ponto, acabou, né? Mesmo assim, o mercado livreiro brasileiro não vai bem das pernas, né? Então, o RPG, ele depende de financiamento coletivo e, ao mesmo tempo, o financiamento coletivo possibilitou toda essa riqueza que a gente está tendo hoje, toda essa variedade de títulos e tal. Mas é financiamento coletivo. Você sabe que você vai fazer uma tiragem de 1.000 exemplares, que é muito pouco. E depois, né? Acabou. Né? Ainda mais num país com 120 milhões, com 200 milhões de habitantes, né? É muito pouco leitor, né? Nós somos muito pouco leitores, né? É a questão da educação, né? Comparar com a França, né? A proporção de leitores em relação ao Brasil a diferença é enorme, e a população aqui é muito maior, né? Então,
uma das dificuldades do RPG é justamente isso. É um hobby que normalmente requer leitura, pelo menos a leitura do mestre do jogo. E é isso, quer dizer, se você compromete, se a pirataria vem e compromete o lucro de uma empresa que é pequena, fica muito complicado. Eu vi um cara no grupo da Redbox, ele postou o bestiário deles lá e falou, olha, eu encadernei aqui, postou a foto, bicho. Aí o Dan Ramos perguntou, é original esse PDF aí? Não sei o que, o cara não respondeu nada. Ele falou, já que você não respondeu, eu tô assumindo que é pirata e eu vou te falar, mas que cara de pau vir no próprio grupo e postar o livro encadernado, né? Ou seja, custa R$14. Eu não sei agora quanto é, se é 14, 15. É o PDF, né? Não tem, é isso que a gente tá falando. Não tem necessidade de piratear um livro, por exemplo, do Old Dragon, alguma coisa assim, né? Os próprios livros físicos, né, da Redbox não são caros, né? Exatamente, não são. Eles fazem naquele formato, né? O pequenininho, né? Justamente para baratear o custo e ficar acessível, né? Preto e branco. Agora tem colorido, né? O novo saiu colorido aí, que também... Sim, muito bonito. Bonito. Mas eu acho que as editoras estão no caminho certo. Só que isso leva um tempo, né? Porque você tem que... A música, o que eu estava falando, a música e o cinema e as séries, né? Elas eram... o que acabou, diminuiu, né? Acabou, nunca acaba, né? Mas diminuiu o poder da pirataria. Foram serviços como Netflix. Né? Excelente. Bem lembrado, o streaming diminuiu muito a pirataria, né? Eu acho que o RPG, lá fora eu acho que isso já se tem esse modelo, né? Tem os bundles, né? Que vocês fazem promoção, você paga baratinho, pega um monte de PDF, né? E eu acho que, conforme o nosso mercado, as empresas forem amadurecendo, tendo mais intimidade com a coisa, né? Eu acho que está caminhando para isso também. As pessoas estão começando a se tocar que, caramba, eu gasto R$1.200 no computador, no laptop e vou piratear um livro de R$20, né? Nossa, é isso mesmo. Né? Mas eu acho que as editoras também têm que baratear. Você tem o Dungeonist como uma loja virtual, né, para todas, né? A gente torce aí... Com bastante coisa gratuita de qualidade, né? Com bastante coisa gratuita. Exatamente. E nos financiamentos, né? O cara, ou no pré-venda, o cara compra e já vem com PDF, né? Embora tenha um cara que passou de financiamento e pegou o PDF e distribuiu. Eu ia falar isso com você, eu até postei e falei, gente, denuncie isso aí. Aí acho que chegou... O pessoal tava postando ali no D&D Next, ali no grupo, no seu grupo lá, né? Quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Tudo, né? Mas o cara pegou e cobrou R$10 pelo... Chama pacotão do PDF, do Dungeons & Dragons. Aí a hora que eu vi isso aqui, eu falei, cara, nossa senhora. É uma grande ironia, porque alguém traduziu aquilo, alguém diagramou aquilo, alguém fez aquilo. Duvido que tenha sido só esse cara, né? Esse cara pode ser simplesmente um esperto que pegou, fez isso, né? Então, ou seja, ele está enganando o pirata. Né? Pirataria da pirataria. Pirataria da pirataria. Ele está lucrando com alguém que acha que está certo, que acha que fez um trabalho de fã, que acha que fez isso por hobby, fez essa pirataria e o cara está lucrando, né? É o malandro do malandro, né? Você sabe de uma curiosidade? Ele tem... Já denunciaram, mas o Catarse ainda não fez nada. Não fez nada. Não sei, espero que faça, mas a Galápagos está sabendo, né? E vai entrar talvez com algum requerimento ali de direitos autorais e propriedade intelectual, né? E você sabe que ele tem um livro na Amazon, no Kindle, acho? Esse cara que fez isso? Aí tá vendo? Aquilo que a gente falou no começo, né? Ele põe o D&D pra piratear, mas provavelmente não vai querer que pirateiem o livro que ele tem lá, né? São histórias assim, né? Por aí vai, né? Então isso, eu acho que apesar do avanço da tecnologia ter facilitado você piratear, né?
eu acho que as empresas já estão no caminho certo, né? Inspirado nas outras mídias, nas outras, né, linguagens, assim, que a pirataria já não é relevante. Ou não, né? Atrai tanto, né? Assim, no meu caso, a pirataria não me atrai tanto, porque as coisas piratas têm uma qualidade muito inferior do que o original. Livro de RPG nem se fala, mas eu também tenho alguns softwares de músicas, né, no computador que os que eu pude comprar, eu comprei e é melhor. Eu tô gravando aqui a nossa conversa com um programinha que eu tô com a versão trial, né, que dura 7 dias. E ficando boa qualidade, que depois vou dar uma olhada, vou comprar o programa, né? É uma coisa assim, pra mim é muito claro, né? Mas não sei, às vezes as pessoas acham que é por causa do dinheiro que pirateia as coisas, né? Eu acho que falta essa consciência, né? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, tudo meu aqui, o que não veio no meu laptop é gratuito. Eu uso o OpenOffice, né? Uhum. Eu faço todo o meu trabalho com o OpenOffice, é gratuito. É uma coisa meio caro, né? É um pouco caro. Se amanhã eu melhorar um pouquinho de grana, até um dia compro, né? Eu comprei meu antivírus, né? O meu antivírus eu comprei, né? Então, assim, eu acho que o RPG tá na mesma dinâmica que as séries e tal, né? Mas eu acho que as editoras têm que ficar mais espertas, né? Buscar mais soluções alternativas, baratear os preços do PDF, né? Vender pacotes. Eu acho que uma coisa que falta muito aqui no Brasil são pacotes, como tem uns bundles lá fora, né? E eu vejo as editoras fazendo muitas promoções, né? Mas leva um tempo, né? Se lá fora leva um tempo, aqui também vai levar, né? E aí, legal, um bate-papo muito bacana. E pra gente ir já finalizando aqui a nossa conversa, queria que você falasse como que você vê o mercado de RPG hoje em comparação com aquela década de 90, que foi uma década que foi muito boa, com Dungeons & Dragons vindo aí com a editora Abril, né, que vendia na banca. Eu particularmente adorava ir na banca e comprar um livro de RPG, era uma delícia isso. Mas eu acredito que, na minha opinião, hoje está melhor. Eu queria saber de você como que você vê essa comparação desses dois mercados aí, desses dois momentos do mercado de RPG no Brasil. São dois momentos diferentes, né? Na década de 90, você ainda não tinha internet como hoje. Né? Isso aí. Né? Então, houve um interesse de grandes empresas, né? No caso a Abril, a Edioro, em trazer o RPG. E aí veio o AD&D e a AD&D trouxe o Vampiro, né? Então, você tem aí essas duas vertentes, né, que, digamos assim, semearam, né? E o RPG alcançou grandes números, né? Você teve uma Bienal, uma Bienal do Livro, que foi chamada de Bienal do RPG. Você teve programa, quadro da Regina Casé no Fantástico, falando de RPG, entrevistando o Mark Reagan, quando ele veio aqui no Brasil, né, do Vampiro, né? Tinha feiras no Parque do Ibirapuera, né, em São Paulo. Você tinha o Encontro Internacional, Isso. Que era o evento. Né? Era animal mesmo. E aí você vem a terceira edição, essa expansão continua, e aí a bolha D20 murcha, né? E aí o mercado passa por uma acomodação, né? Eu gosto de falar assim, no penúltimo encontro nacional,
teve um monte de lançamentos, né? No último encontro internacional, tiveram 2 livros, né? Não tem como esquecer. Foi o Lobisomens Destituídos e foi o Guia de Zaldar, do Crônicas da Sétima Lua, do meu Crônicas da Sétima Lua, né? Legal. Então, assim, enquanto no penúltimo você teve um monte, né? A Daima lançou muito livro, mas era livro de tiragens de 100, 200 exemplares. Mas, né? E aí no último você teve 2. E no ano seguinte não teve mais encontro internacional. Então houve um... né? Eu falo que 5 anos depois desses 2 últimos encontros, das empresas que tinham de RPG daquela época, sobraram 1,5. Sobrou a Jambô e a meia foi a Devir. A meia. Sim, meia. Né? Depois que acabou o D&D 4ª edição né? Eles trouxeram um RPG que eu joguei muito, que é o The One Ring RPG. Eu sou muito grato. Hoje o RPG da Devir é a bandeira da Arara do Elefante, né? Que foi feito com base na Lei Rouanet, pela questão cultural, né, da história do Brasil, muito bacana, lindo livro, um trabalho magnífico e tal. Isso é a sombra do que já foi a editora que tinha D&D, Vampiro, GURPS, né? E hoje não tem. Mas a gente torce por eles, né? E que teve Pathfinder e agora também não tem mais, né? Então, porque com o fim da bolha, né, o modelo de negócio da Devir não servia mais para RPG, né? A Devir era uma editora tradicional, como as outras editoras de livros, né? Ela fazia uma tiragem menor do que as grandes editoras, né? Mas era aquela coisa, eu rodo o livro, investo meu dinheiro, mando, né? Isso não funciona mais, ou funciona de forma limitada. A Jambô criou sua rede de distribuição, né? Né? E conseguiu administrar muito bem. Mas esse a Galápagos tem bala na agulha para fazer isso. Mas esse é um modelo de negócio que no RPG é complicado, é difícil, né? A Jambô, ela já antevia não depender mais da Devir. Então eles foram construindo, né, sua própria rede de distribuição para não depender da rede de distribuição da Devir. Então, assim, 5 anos depois, acabou o D&D 4ª edição, ficou 1,5, né? A Diamond hoje lança outras coisas, a Conclave foi para o board game, as outras empresas acabaram. Então você tem aí, a partir da Retropunk em diante, toda uma leva de novas empresas, né, que são empresas de pequeno porte, tal, que se baseiam no financiamento coletivo. Com o avanço da tecnologia, né, é a síndrome da cauda longa, né? Quem pesquisar aí vai entender o que é, né? É um mercado de fã, mercado de nicho, né? Só que esse mercado o fã sustenta, que é o financiamento coletivo. Então você tem uma série de editoras menores, né, que tem por base o financiamento coletivo. Isso pode trazer um leque, uma variedade de títulos que nunca tivemos antes, né? Então a gente trocou quantidade por qualidade, digamos assim, né? Nós trocamos alcance por variedade de títulos, né? E aí vamos ver, eu acho que a vinda do D&D em português, ele vai trazer a quantidade que estava faltando, né? Ainda tem isso, né? Além a tradução do D&D, 5ª edição em português, ele vai levar o RPG audaciosamente onde o RPG já não ia há muito tempo. Vai a um outro patamar mesmo, vai popularizar. E na esteira do D&D, né, bom, os outros RPGs, né, que é uma coisa natural as pessoas buscarem. Eu no início jogava GURPS, comecei a jogar Vampiro, eu comecei a jogar outras coisas, joguei Desafio dos Bandeirantes, né, joguei a D&D, e fui jogando, e comecei a comprar livro importado, né, na época eu só tinha 2 filhos, né, depois nasceu a terceira e ficou complicado, mas na época eu trazia caixas de livro importados e tal, né. Hoje eu me separei, tinha que fazer minha vida, né, voltei a importar de modo bem tímido, aproveitando as promoções da Amazon, né. Gradual, Faço assim também. Então é isso. Então a gente está num momento muito positivo, né? Embora o mercado, em termos numéricos, ele seja menor do que ele já foi em outros tempos, mas esse público que tem hoje menor, ele consome muito mais do que o público
né? Inclusive porque a galera amadureceu, casou, tem emprego, tem dinheiro, tem renda, consome mais, né? Quem ficou consome mais do que consumia antes, porque antes era novo, via de mesada, aquela coisa assim. Então agora é ensinar novas gerações, né? Aumentar esse público. E o D&D vem para isso, vem para levar o RPG aonde ele ainda não chegou. A gente tem o maior grupo do Facebook de RPG, o segundo maior do mundo, só perde para o D&D em inglês. Que eu já fiz É um maravilhoso grupo lá, hein? A gente está com 27 mil, tem mais um grupo também em português que também está crescendo, já está com 25 mil. Na época do Orkut, a RPG Brasil chegou a ter 50 mil, né? Então, ou seja, tem potencial, tem público, né? Tem muita gente aí que pode ser resgatada. Tem muita gente que, por causa de filho, falta de tempo, foi pro board game. Mas lá no coração dele, no fundo, ainda bate o coração do RPGista. Muita gente vai voltar a jogar. E o mais importante, né? A garotada tá vindo aí. Os filhos estão começando a chegar, os filhos, né, dos antigos jogadores estão começando a chegar na idade de aprender, né? Então, acho que a perspectiva é muito positiva, né? A gente estava muito frustrado, muito triste, né, com os problemas que o D&D enfrentou, e assim, a Galápagos ter conseguido trazer é fantástico, né? Foi uma surpresa, né? Aquilo, quando aconteceu todo aquele lance lá das empresas ali, eu imaginei que nunca mais ia vir, que a Hasbro ia cortar mesmo, falar, não, ali naquele mercado não. E foi uma surpresa, né, Galápagos ter conseguido. Eu posso até te fazer uma comparação, né? Década de 90 até metade até quase final dos anos 2000, né? Você tinha o Encontro Internacional, né? Eu te falei dos dois últimos, né? E depois o Encontro Internacional continuou de forma muito triste, né, dentro do Anime Friends, e depois nem mais dentro do Anime Friends. A Devi chegou à conclusão que aquilo não dava lucro, né, lucro direto, né, e aí ela parou. Hoje a gente tem o Diversão Offline, que ele tem toda aquela estrutura que a gente sonhava que um encontro de RPG tivesse, que o Internacional não tinha, tentava, mas não tinha, né. É um encontro pago, é um encontro caro, mas ele representa essa nova etapa, né? É um encontro em que o board game tem mais peso do que o RPG, mas o RPG está lá. Então, assim, a diferença do RPG hoje, o RPG da década de 90, é exatamente a diferença do Encontro Internacional, que era uma coisa gratuita, ou pagava um alimento, né? Um donativo, né? Para um evento que é pago, que é caro, mas que o mercado roda nele, né? Então são momentos diferentes, né? E eu acho que reforçando, né, a vinda do D&D quinta edição em português não é nem a cereja em cima do bolo, é o bolo em cima do bolo, né? É uma nova etapa, né? É uma nova perspectiva, né? E vai ser bom para todo mundo. Tô ansioso. Beleza, Marcelo. Queria agradecer aí o seu tempo. Foi uma conversa muito bacana. Obrigado aí por ter aceitado o convite aí do nosso podcast, Caixinha Quântica. E vamos ver aí, marcar mais conversas. Eu que agradeço a você, JP, ao Caixinha Quântica, né? Depois manda o link, manda pra gente poder divulgar também na rede, beleza? Vou mandar, com certeza. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço.
Gostou desse lugar, viajante? Sim, gostei muito. Tenho gostado da sua taverna, taverneiro. Sabia que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo? Como assim? Chama-se patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Ah... Colabore você também. Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se. Legal, eu vou ajudar também então. Obrigado.